Olá, pessoal, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Conversa no Ninho. Hoje, dia 13 de maio, segunda-feira, dia seguinte ao Dia das Mães. Então, antes de tudo, quero aproveitar e mais uma vez aqui deixar o meu parabéns, minhas felicidades, minhas felicitações, né? Para todas as mamães. Oi, Dalila, para todas as mamães que aparecerem por aqui, né, que frequentam esse espaço, que fazem parte desse perfil, que estão dentro desse ninho. Então, assim, muitos e muitos parabéns pela data de ontem. Que a gente, né, todas nós mães, tenhamos essa capacidade da gente se lembrar todos os dias daquela máxima, que a gente não precisa ser uma mãe perfeita e uma mãe ideal. Porque isso é que derruba a gente, é isso que faz a gente enfraquecer e não ser capaz de lidar com as questões e os desafios da maternidade. Então, assim, como já dizia Winnicott, né, que é um psicanalista que eu admiro muito, que ele falava, sejamos então suficientemente boa, porque isso já é mais do que maravilhoso, isso já vai fazer com que os nossos filhos cresçam muito bem e a gente tenha leveza e capacidade de enfrentar essa maternidade com ainda mais felicidade. Então, que todas nós tenhamos isso. Feliz Dia das Mães mais uma vez para vocês. E bora começar mais um? Muita gente chegando aí. Oba, bem-vindos todo mundo. Que bom que vocês estão por aqui. Então vamos começar, né, gente? Não vamos perder tempo, não. Hoje nós vamos falar sobre janelas de sono. Pois é, gente, todas as vezes que a gente começa a falar sobre esse assunto de sono dos bebês, é natural, é assim, parece que chama mesmo, né? Aparece esse assunto, a expressão janelas de sono. Aí vai começar assim, mas e aí, hein? Como é que estão as janelas? Tá tudo certinho? E aquele dia, você antecipou a janela? Nossa, mas a janela ficou muito longa, né? O que você pode fazer diante disso? Porque não tá legal, não é assim que conversa sempre por aí, né? Mas muita gente, eu já percebi, não tem ainda uma clareza do que de fato vem a ser esse negócio, essa história dessa janela de sono. Né? Então, assim, fica naquela dúvida, sem entender, aí escuta um comentário daqui, um comentário dali e fica ainda mais confuso. E na hora que fala assim, você precisa calcular a janela de sono do seu filho. Ai, que danou-se, calcular? Como assim calcular? Do que você está falando? Então, vamos começar a falar sobre isso hoje, tá? Janelas de sono. Mas antes de eu chegar lá no termo especificamente, eu vou começar de um começo e esse começo está atrelado a um mito. Eu adoro trazer os mitos aqui, né? Os mitos que vão sendo construídos. O que são esses mitos, na verdade? São essas verdades aí que vão vindo de mãe, de pracinha em pracinha, né? De turminha de WhatsApp em turminha de WhatsApp, que são aquelas grandes informações que vão se cristalizando como verdades a serem seguidas. E aí, sem que a gente perceba, a gente está lá repetindo aquele padrão, aquele comportamento, certo? E aí um desses mitos que eu gosto sempre de falar é aquela história assim, ó. Ah, você quer que seu filho durma muito bem durante a noite? É só você dar aquela canseira brava durante o dia. Então assim, não faz ele dormir, não deixa ele descansar, bota ele pra correr, e depois que ele estiver muito cansado, você vai ver que beleza que vai ser a noite. Aí você vai lá e faz isso, né? E aí você começa a dar aquela canseira. Chega no final de semana, gente, o pobre coitado do menino parece que tá numa maratona. Eu não sei quem se cansa mais, se é a criança ou se é a mãe. Aquela loucura, aquela correria, não sei o quê, e bota pra dormir. E o que acontece? O sono não acontece. Não vem. E por que isso acontece, hein, gente? Porque, na verdade, os bebês ainda têm uma necessidade muito grande do soninho do dia. Tá? Porque o soninho do dia vai tirar de cena aquilo que é o principal inimigo do sono dos bebês, que é o cansaço. Quando o bebê não dorme, aí ele tem aquela descarga de hormônios do estresse, que é o cortisol, que é a adrenalina, e esses hormônios, eles têm uma capacidade de bloquear o efeito, né, de embarreirar ali a entrada e a manifestação com muita presença de endorfina, de melatonina, que são os hormônios do sono. Então, na verdade, olha que coisa doida. O bebê, ele fica super cansado,
mas ao mesmo tempo ele não consegue dormir, ele não consegue descansar por causa desse processo hormonal que está acontecendo ali dentro do corpinho dele, tá? Então, na verdade, a gente precisa sim olhar para o soninho do bebê, tá? Então, assim, e olhar para o soninho do dia. O sono do dia é o que vai definir o sono da noite. Vocês já me ouviram falar isso aqui 1 milhão de vezes e eu vou sempre repetir, tá? Então, assim, e o que é importante a gente saber também, que até por volta de uns 3 anos, 4 anos, a gente indica que o bebê faça a soneca durante o dia. Por volta de 2, ele já não vai topar muito não, sabe? Ele já não vai querer muito, mas siga insistindo, que vai ser interessante, assim, você fazer essa aposta, né? Porque, assim, o bebê ainda vai precisar disso, na verdade, até a gente ainda precisa, né? Certos estão os espanhóis que fazem aquela famosa siesta, né? Mas, assim, as crianças até 2 anos de idade é muito importante que elas façam essa soneca, tá? E como já disse Elizabeth Pantley, que é uma estudiosa, uma escritora sobre esse assunto do sono do bebê, ela diz o seguinte, gente, a soneca é tão importante que se o bebê perder horas de sono durante a noite, ele consegue compensar isso em sonecas. Mas se o bebê perde horas de sono da soneca, isso não é compensado no sono da noite. Então é cansaço acumulado e é mais estresse, tá? Então assim, aí eu falo isso tudo e aí vem aquele comentário assim, então tá beleza, entendi, Ana, então agora é só eu pegar o bebê e aí eu vou botar para dormir mesmo, porque eu já sabia um pouco disso, então eu vou botar para dormir. Boto lá para fazer uma soneca por dia, que é o bacana, aí vai garantir esse soninho do dia, pai, aí vai dormir bem de noite. É isso? É assim que a gente vai resolver a questão? Pode até ser, mas a gente não tem certeza, porque vai depender de outros fatores, de outras questões, antes de qualquer coisa. O quê? A idade do bebê. Sim, gente. Por que isso acontece? Ao longo de toda a nossa vida, desde o momento que a gente nascer até o momento em que a gente for velhinhos, lá no final da nossa vida, o nosso padrão de sono vai mudar várias vezes, tá? Especialmente no primeiro ano de vida do bebê, nossa gente, essa mudança é muito significativa. Então a gente precisa entender como que isso acontece e como que isso se constrói. Porque em cada idade existe uma necessidade de sono diferente, tá? Que é uma quantidade de horas que a gente vai dormir. E aí entram uma série de variáveis, assim. Primeiro, vamos olhar pra gente, antes de tudo, né? Para nós adultos. Quantas horas de sono você precisa para você ficar bem? Olha o quanto isso é variável. Eu preciso de 8 horas. A minha tia, por exemplo, ela dorme 4 horas por noite e ela fica ótima. Ao mesmo tempo que tem pessoas que precisam dormir 10, 12 horas, certo? Então, assim, se isso é variável de pessoa para pessoa por faixa etária, na mesma faixa etária, imagina entre uma faixa e outra. Então, por isso que é muito importante a gente entender, assim, o que está previsto para cada faixa etária. Agora, entendam, gente, eu ainda não estou falando de janela de sono. Aqui eu estou trazendo um outro conceito que anda ali de mãozinha dada com a janela de sono, que é a duração do sono, que é o quanto, afinal de contas, quanto o meu bebê precisa dormir, quanto o meu filho, que já é criança, que não é bebezinho, precisa dormir por dia, tá? Então a gente parte de uma ajudinha, de um ponto de partida, um balizador, que são as tabelas de sono, que são oferecidas aí pela Organização Mundial da Saúde, pelos conselhos de pediatria, por várias pessoas da área de saúde, e essas tabelinhas elas vão sugerir quanto que cada pessoa cada bebê deveria dormir conforme a sua faixa etária, tá? Isso aí, gente, é o ponto de partida, como eu já falei. Tudo na nossa vida funciona em função disso. Se você quer medir, por exemplo, como é que está o seu colesterol, como que você vai fazer? Você vai tirar o seu sangue e você vai colocar dentro de uma métrica, né? Que aí você vai ver assim, olha, tá abaixo, tá acima, então o colesterol tá bom ou tá ruim? Assim é para todas as coisas que a gente precisa avaliar. E o sono é a mesma coisa. Então a gente tem essas tabelas que são os balizadores, que são as primeiras referências que a gente pode considerar dentro desse processo, tá? Então as tabelinhas estão lá, vocês podem procurar isso, tem várias tabelas sendo ofertadas aqui mesmo no perfil Mãe no Ninho. Eu já fiz um post sobre isso, sobre duração de sono, quanto que o bebê precisa dormir, que tá lá, é só você procurar, tudo bem? E aí você vai ver lá,
estou falando com vocês e olhando aqui para a tabelinha. Então, você vai ver a variação de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano, né? 2 anos. E você vai ver quanto que o bebê precisaria dormir em cada faixa etária. E uma pergunta comum, assim, mas como foi que eles chegaram a esses números? Da onde que eles tiraram esse número? Pesquisa, estudo. Então, eles fizeram assim, eles pegaram grupos de bebês e de crianças numa mesma faixa etária e avaliaram, fizeram o seguinte cruzamento. Horas de sono que aqueles bebês, que aqueles indivíduos apresentavam versus os seus índices de desenvolvimento. Então, como que os bebês estavam do ponto de vista de desenvolvimento, de habilidade? Como que estava em relação à saúde de uma maneira geral, crescimento corporal, né? Como que estava em relação ao bem-estar. Então, dentro disso, eles mediram uma série, e continuam medindo, de bebês, e aí eles montaram o seguinte, olha, aqueles bebês que apresentavam índices mais favoráveis do seu desenvolvimento, né, indicativos do que a gente chama aí da saúde mais plena, faziam aquele padrão ali de quantidade de horas. Foi daí que essa tabela surgiu, tá? Então você olha lá para aquela tabela e você vai saber assim, ah tá, então meu filho está com 1 ano de idade, é esperado que ele faça tantas horas de sono durante o dia e faça tantas horas de sono durante a noite. Tudo bem? De novo, gente, fiquem atentos, porque não adianta olhar para essa tabela uma vez na vida. Ainda mais até os 2 anos de idade, onde as mudanças são muito frequentes, são muito ativas. Para vocês terem uma ideia, vamos lembrar aqui, gente, um recém-nascido, vocês sabiam que o recém-nascido pode fazer até 22 horas de sono num dia? Né? Tudo picadinho e não sei o que, mas ele faz isso. Então, é claro que ele vai mudar e quando uma criança tiver 1 ano de idade, provavelmente já está fazendo uma soneca por dia de 2 horas e meia por aí, tá? Então, é importante a gente entender como é que é a questão hoje e daqui a pouco revisitar essa tabela, porque vai mudar o padrão e a gente precisa mudar junto com ele, tá? Pra gente auxiliar o bebê dentro desse processo, tá ok? Então, vamos lá, gente. A gente guarda essa informação num canto precioso ali, que a gente estava falando de duração de sono, ok? Agora, o que acontece é o seguinte, esses mesmos estudos aí que eu falei para vocês que o pessoal fez e continua fazendo, eles perceberam o seguinte, não adianta o bebê dormir muito ou dormir a quantidade de horas que está estabelecida. É importante olhar para o segundo pilar, o segundo critério nessa construção, que é, tcharam, que rufem os tambores, as janelas de sono. O que isso quer dizer? Como este sono está sendo distribuído ao longo do dia, tá? E da onde que surgiu essa percepção? O que acontece, gente? O bebê nasceu, ele é um recém-nascido, ele tem aqui esse mundo inteiro para ele descobrir, ele estava dentro do útero e aí ele tem que ver tudo isso, sentir todos esses cheiros, entender tudo isso. Eu costumo dizer que é uma hiperprodução cerebral. Então, assim, o que acontece é, o bebê não tem uma capacidade neurológica ainda de aguentar tanto tempo desperto, tanto tempo em vigília. Por quê? Porque cada minutinho que o bebê está desperto é com muito estímulo e muita aprendizada. É como se o cérebro estivesse ali trabalhando, ó, naquele ritmo doidinho. Então, o que acontece? Num intervalo muito curto, aquele bebê vai precisar descansar. Ele vai precisar reorganizar todo aquele seu metabolismo, ter um período de repouso, botar os hormônios ali em ordem, para que depois ele acorde novamente e ele volte a ter esse trabalho todo cerebral de descoberta. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando o bebê é muito pequenininho, por esses motivos que eu acabei de falar, ele consegue ficar um tempo curto acordado, certo? É o tal do soninho picadinho, porque ele vai toda hora precisar ser colocado para dormir. E isso vai acontecendo o quê? À medida que o bebê vai amadurecendo, esse espaço vai aumentando, porque o bebê vai adquirindo mais e mais capacidade de ficar acordado e de lidar com todo aquele funcionamento interno que está acontecendo dentro do seu próprio organismo, certo? Aí, quando ele vai chegando ali perto de 3 meses, ele já começa um sinal disso. Aos 5 meses, 6 meses, já está um pouco mais clara a noção de que noite é o grande período de sono, né? E aí ele vai ter 3 momentos de sono durante o dia, até que vai evoluindo. 1 ano e meio faz já
2 anos faz uma soneca só durante o dia, até que daqui a pouco vira a gente nesse ritmo aí frenético de que não mais precisa daquele sono durante o dia. Tudo bem? Então, assim, daí é que surgiu essa ideia de por que a gente precisa organizar esse sono dessa forma, dentro dessa história dessas janelas de sono, tá? E, novamente, vamos lá, da onde que surgiu a indicação, como que eu vou entender qual é a janela do meu filho? Tabelinha, né? Não aquela tabelinha da gente, não, gente. As tabelas indicativas de janela de sono por idade. Então, você vai lá e consultar essa tabela e vai ver lá, 0 a 1 mês, né? O primeiro mês de vida do bebê. A janela de sono, 40 minutos. Olha que doideira. Significa que o tempo máximo que um bebê dá conta, quando eu uso consegue, gente, aqui não é prova do líder, né? Que é ver se ele vai conseguir mais e mais, não. Quanto que o bebê suporta mesmo ficar acordado? É 40 minutos. Olha que coisinha curta. E aí a gente precisa entender isso para a gente saber como que a gente organiza essa dinâmica com o nosso bebê. Para vocês entenderem como que a gente calcula isso daí, então vamos lá. Definição. Janela de sono é o intervalo que o bebê fica acordado entre um período de sono e outro. Então é assim, ó, o bebê acorda 7 horas da manhã. Aí ele vai voltar a dormir às 10 horas da manhã. Entenda, gente, não é calculado a partir de quando você começa a colocar o bebê para dormir, não. É quando ele já está dormindo, né? Quando ele dorme. Então, assim, ele acordou às 7 e dormiu às 10. 7 às 10, 3 horas. Então, esse bebê fez uma janela de 3 horas. Aí a gente precisa entender, essa janela de 3 horas está indicada para a faixa etária do meu bebê? E a gente usa aquela tabelinha e vai entender como que aquilo funciona. Tudo bem? Então, assim, voltando aqui à questão que eu falei do bebê recém-nascido, gente, eu vou falar aqui agora sobre a construção da prática, né? Que isso tudo que eu estou trazendo é teoria, o que é e por que é. E aí agora a gente precisa entender o que a gente faz com isso tudo em termos práticos. E a gente vai falar sobre isso, tá? Agora sim, antes até de eu introduzir esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro mês, na verdade os primeiros 3 meses de vida, onde a janela de sono ainda é muito pequenininha, né? É 1 hora, 1h20 por ali, que é muito curtinha. Então é normal que as mães fiquem muito loucas com essa informação. Então, assim, aí fica uma chita do relógio, né? Acordou, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, como é que vai ser, quanto tempo, tananá. Então, a dica que eu dou para facilitar aí o seu processo, se você tem um bebezinho pequenininho nessa faixa etária, é assim, ó, acordou, já começa o processo de colocar para dormir de novo, já começa o próximo ritual do sono. Porque até você concluir as etapas desse ritual, provavelmente vai dar os 40 minutinhos que a gente está se referindo. E o que seria esse ritual? Começa sempre com a amamentação, quem me conhece já sabe disso, que a amamentação tem lugar de destaque aqui. Quando o bebê desperta, é o melhor momento para ele amamentar, porque ele está alerta, ele está pronto, então você já traz por peito, bota para mamar bastante, faz uma troquinha de fralda, uma atividade, um tempinho de mamãe, né, toque, pele a pele, grudinho, muito grudinho, bota mais um pouquinho para mamar, mamadinha da sobremesa, pluft, bota para dormir. E aí você vai ter feito, se você fizer essa rotina, acordou, você já começa a fazer esse processo, você vai estar respeitando esse tempo sem precisar ficar olhando para o relógio, tá? Porque assim, vai ser o tempo mesmo dessas coisas que eu acabei de falar acontecerem, tudo bem? Então, guardaram essa informação? Então, vamos lá, né? Vamos lá, gente. Vamos falar então da prática. Como que você vai fazer na prática com essas informações que eu acabei de trazer aqui. Então, o primeiro passo de todos, porque senão você não vai saber nem como que você começa, é olhar para a idade. Então, qual é a idade do seu bebê? Ah, meu bebê está com 1 ano e meio. Ótimo. Você vai lá para a primeira tabela que eu falei, que é a tabela de duração de sono. Ah, aqui está dizendo que ele precisa dormir tantas horas por dia e tantas horas por noite. Aí você vai para a tabelinha lá de janela de sono. Ah, esse soninho tem que, o máximo de tempo que ele consegue ficar acordado é tanto tempo. E aí você vai começar então a estruturar essa tabelinha para que aquela organização ali aconteça, para que aqueles soninhos aconteçam naquele momento que está previsto para aquela faixa etária. Tudo bem?
E aí entra uma outra coisa que eu quero falar, que é uma coisa que gera polêmica também. Ah, porque assim, você colocar um bebê para dormir versus respeitar a necessidade, a biologia do bebê. Vamos lá, gente, falar sobre biologia do bebê, tá? O bebê, ele acabou de nascer, aí quando ele vai chegando ali, completou 3 meses, né? Ele estava com uma necessidade, aquela que eu falei, né? De um cérebro cansado, precisando descansar várias vezes. Quando ele chega por volta de 3 meses, ele tem o quê? Ele tem um super desenvolvimento da visão. A visão vai ficar muito mais clara, ele consegue distinguir melhor as coisas, entender melhor aquela forma que ele está vendo, né? Aquela silhueta, ele começa a ter essa compreensão mais clara. A audição também tem um ganho muito significativo, então fica muito mais acurada, tá? Então o que acontece é o seguinte, esse bebê, você concorda comigo que com esse desenvolvimento dos sentidos, ele vai ter um ganho de percepção de mundo? Ele vai descobrir o mundo numa outra perspectiva. Então o bebê vai ficar muito interessado com aquele processo. Ele vai ficar interessado com tudo que ele está descobrindo, ele vai ficar excitado com aquelas coisas. Ele quer descobrir mais e mais, fazer mais e mais. Ele vai querer dormir nesse momento? Não vai. Só que ele precisa desse soninho, por causa do que eu falei. Porque se ele não dormir na medida que ele precisa, o cérebro dele vai começar a jogar hormônio ali no corpo dele. E aí ele vai começar a ter mais e mais dificuldades com esse processo. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Como zeladores que somos do sono do nosso bebê, de toda a saúde do nosso bebê, o que a gente vai fazer? Com posse daquele cálculo lá que a gente fez, daquela rotininha lá que a gente fez, a gente vai começar a fazer os cálculos e vai fazer assim, ó, o bebê precisa dormir nessa hora, e aí quando chegar aquele horário, você vai estimular o bebê a dormir. Você vai construir o melhor contexto para que o bebê adormeça. O que é construir o melhor contexto, Ana? É o seguinte, é diminuir os estímulos, né? Tira tantos brinquedos, tantas coisas de perto dele, abaixa as luzes, abaixa a bola, deixa ele num quartinho mais tranquilo, num ambiente mais sereno, abaixa o tom de voz, coloca uma musiquinha, dá um banho, porque banho tem esse poder também, e você vai ajudar o seu bebê a encontrar um relaxamento que é fundamental para que o sono aconteça. Então, assim, na verdade, a gente não pega um bebê e joga o bebê no berço e fala assim, tá na hora de dormir. Não existe isso. Mas, à luz das informações do que aquele bebê precisa, a gente vai fazer que nem uma prescrição de um antibiótico. A gente vai entender assim, nossa, aquele horário, ele precisa daquele soninho, então eu vou favorecer para que esse soninho aconteça. Ao contrário de ficar trazendo cada vez mais e mais e mais e mais estímulo, porque aí realmente o bebê, ele não vai sozinho se colocar para dormir, tá? Então assim, ele precisa ainda desse nosso apoio, dessa nossa ajuda, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei sobre a importância de você estruturar isso tudo. Agora eu vou dar um outro recadinho muito importante também. A partir do momento que você estruturar e estabelecer tudo, o horário, a primeira soneca tá hora, a segunda soneca tá hora, a terceira soneca tá hora, então assim, aí você vai seguir aquilo e aí você vai ter a solução para todas as questões, porque todos os dias você vai fazer aquilo, certo? Não. Pois é, deixa eu te contar o que acontece. Isso é fundamental de você fazer, tá? Então você vai perceber como que seu bebê reage, como que tá, como é que são os tempos dele, e você vai estruturar esse horário, um horário que você vai tentar seguir frequentemente. Mesmo horário de acordar, mesmo horário das sonecas, mesmo horário de dormir à noite, e isso vai começar a virar aquele reloginho. Agora, você precisa também ter flexibilidade, porque mais importante do que os horários fixos de sono é o conceito da janela, que é esse intervalo de sono. Por que eu estou reforçando isso? Vamos lá, o seu bebê costuma acordar todo dia às 7 horas da manhã. E aí você já estabeleceu que a primeira soneca é às 10 horas da manhã. Lindo, maravilhoso. Agora chega um dia que ninguém sabe muito bem por quê, ele acordou às 5 horas da manhã e não voltou a dormir por nada. Certo? O que vai acontecer? Você vai manter aquela soneca às 10 horas da manhã? Provavelmente o seu bebê não vai aguentar chegar lá, porque ele vai entrar num processo de super cansaço, porque ele está fazendo uma janela de 5 horas ao invés de 3. É quase o dobro do que ele tem condição de suportar. Então vai caber a você fazer o que a gente chama de redução da janela, tá? Que é diminuição daquele intervalo previsto, colocar ali num outro contexto, porque o bebê precisa descansar.
Isso você faz também quando chegou aquele momento daquela soneca e aquela soneca não rolou por nada. Isso acontece? Claro que acontece. Eu digo sempre, as crianças não são de massinha. Então, assim, vai ter um dia que vai estar tudo perfeito, condição normal de temperatura e pressão, você fez tudo bonitinho, mas o bebê não vai querer dormir. E aí, o que você vai fazer? 2 orientações muito importantes. Primeiro, você vai promover aquilo que a gente chama de tempo calmo, que aí você vai ficar deitadinha, quietinha com o bebê durante o tempo ali, que seria a soneca, para ele entender que é um momento de dormir, para ele baixar a bola, para evitar aquela hiperatividade, para a gente tentar reduzir essa aceleração ali, né, esse metabolismo doido do bebê. E junto disso, você vai ter a missão de também reduzir essa janela naquele dia, porque aquela soneca não rolou. Então o bebê está cansado. Então, ao invés de você botar aquele intervalo, 3 horas, você vai ter que ficar prestando atenção no bebê. Deu o primeiro sinal de soninho antes daquele intervalo, pimba, coloca para dormir. Tá bom? Aliás, gente, sinal de sonolência é a regra fundamental para tudo, tá? Então, assim, o bebê apresentou sono, mesmo que não esteja no mesmo momento, né, no momento específico dele de dormir, que você já sabe que é o momento certo, vamos colocar ele para dormir, porque a gente respeita, acima de tudo, a necessidade do bebê, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente falou, então, aqui dos 2 conceitos fundamentais nessa construção. A duração do sono e a janela do sono, tudo bem? E a gente falou sobre a importância de você construir um bom horário, uma boa rotina, mas entendendo que existe a flexibilidade disso, né? Você precisa ser flexível para entender que cada dia é um dia, tudo bem? Mas vamos voltar para aquele ponto que eu falei lá no começo. Lembra que eu falei que nem todas as pessoas têm a mesma necessidade de sono? Lembra? Isso também vale para os bebês. Então, o que acontece? Você tem essas referências todas, as tabelas, as coisas todas, mas isso define quanto de sono o seu filho tem que ter e como que ele tem que dormir? Não. Porque acima de tudo e mais importante de tudo está a observação do comportamento do seu bebê. Então, que coisas que você precisa observar? O desenvolvimento de uma maneira plena. Então, assim, como é que está o ganho de peso? Como é que está o crescimento do bebê? Como é que está a alimentação, a amamentação do bebê? Está acontecendo bem? Ele está fazendo xixi direitinho? Está fazendo cocô direitinho? Como é que está o estado de humor? Você está percebendo o bebê super irritado, choroso o dia inteiro? Ou você está percebendo que a criança está tranquila, né? Está bem, está interagindo no que é previsto para a idade, claro, mas que está tudo bem. Como é que está esse sono? É uma luta constante para colocar o bebê para dormir? Ou a coisa está indo bem? O bebê já passou de 4 meses e ele ainda não está conseguindo fazer um período de sono mais longo, né? Ele só faz ali 40 minutos, 50 minutos. Então, assim, você tem que olhar para todos esses critérios. Como é que está o ganho de habilidade, o desenvolvimento motor, desenvolvimento mental? Está previsto de acordo com aquela faixa etária do bebê? Então, vamos lá, gente. Você pega todos esses critérios. Se a sua observação trouxer um resultado positivo, o que você faz? Mesmo que o seu bebê não esteja dormindo a quantidade lá prevista na tabela, mesmo que o seu bebê esteja dormindo menos do que a tabela, você pode confiar que o sono que ele está tendo hoje está positivo. Porque ele está muito bem. Então, ele é um bebê que não precisa de tanto sono assim. O sono dele está resolvendo muito bem as necessidades dele, porque ele está tendo pleno desenvolvimento, certo? Agora, se você, em contrapartida, tem um bebê que apresenta algum ponto negativo, assim, alguma resposta não para todas essas coisas que eu trouxe, né? Que você percebe que não está fluindo assim tão bem, então vale você olhar para como é que está o padrão de sono desse bebê, mesmo que ele esteja dormindo a quantidade de horas indicadas na tabela. Mesmo que esteja tudo certinho, mas se o bebê continua apresentando essas características, talvez o sono dele ainda precisa ser melhorado, seja em termos de quantidade ou de qualidade, né, de distribuição, de organização, de estruturação desse sono, tá? Então, gente, ó, a gente parte do númerozinho, né, da tabela, duração, janela de sono, mas soma a isso a coisa mais e mais importante disso tudo, que é a observação. É a observação do seu bebê que vai fazer com que você tenha essa resposta, essa clareza desse entendimento. E por falar nisso,
eu quero trazer também aqui um outro recadinho muito especial e deixo com muito carinho aqui, gente. Hoje em dia, nessa história desse exercício da maternidade, existe aplicativo para absolutamente tudo nessa vida. Olha, tem aplicativo de marco de desenvolvimento, tem aplicativo de Wonder Week, tem aplicativo de mamada, de xixi, de cocô, de sono, tem aplicativo de tudo. Aí sabe o que está acontecendo? As mães hoje estão estabelecendo muito mais vínculos com as telas do que com seus filhos. Então, assim, se informe, entenda, busque a informação, larga aquilo e vai viver, tá? E vai olhar para o seu filho, vai entender o que o seu filho está te mostrando, quais são os sinais que o bebê está te trazendo. Você já sabe ler esses sinais? Você já sabe entender, assim, o que ele faz quando ele está cansado? Quando ele está com fome? O que ele faz quando ele está precisando só de um colinho? Porque ele quer ficar mais quietinho no seu colo? Quando ele está assustado, com medo? Por incrível que pareça, gente, os bebês ainda muito pequenos, eles já começam a demonstrar de forma diferente as necessidades que eles têm. Então a gente precisa desenvolver esse olhar. E a gente só consegue desenvolver esse olhar olhando. Mas com olhos assim de quem quer ler a alma, né? E não aquele olho de que está assim, ó, deixa eu dar uma sacada. Se entrega para esse processo do seu bebê. Porque é isso que vai ditar para você tudo o que você precisa na maioria das coisas. Das vezes, sabe? Na maioria dos assuntos. Porque é isso que vai dar. E tem uma outra coisa importante disso também, gente. Quando a gente finalmente entende o que o bebê está querendo nos dizer, a gente consegue entender qual é a resposta que a gente dá para ele. Porque muitas e muitas vezes, no princípio aí dessa maternidade, a gente acaba dando uma única resposta para toda e qualquer necessidade do bebê. E essa resposta geralmente é dar o seio. Eu estou com isso querendo dizer que o seio não tem papel de acolhimento de jeito nenhum, gente. Eu estou falando que à medida que o bebê vai crescendo, a gente precisa entender quais são as outras necessidades dele. Né? Às vezes ele não está querendo mamar, ele está querendo simplesmente ficar quietinho no seu colinho, ele está querendo receber um carinho, ele está querendo que você dance com ele, ele está querendo que você coce as costinhas dele. Vocês já viram aquele meme que tá rolando direto aí, que eu achei muito engraçadinho? Uma foto de um bebezinho assim, né, com a carinha meio assim, aí ele falando assim, eu tô com uma coceira no meu pé e não posso nem chorar, porque senão minha mãe vai lá e me dá um peito. Então, gente, é humor, né, bem humorado aqui, mas é uma reflexão importante, assim. Será que a gente tá lendo de verdade o que os nossos bebês estão trazendo para que a gente possa responder da maneira mais adequada? Então fique com esse recadinho aí, entenda todos esses números, todos esses cálculos, tudo isso que foi falado aqui agora, porque isso é importante, mas acima de tudo, vá viver com seu bebê, tá? Vai se entregar para isso, para esse processo todo, porque quem vai dar a resposta do que seu bebê precisa não vai ser o aplicativo, tá? Vai ser essa sua observação. Eu vi aqui que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas, então deixa eu voltar aqui agora para ver o que chegou. Tô voltando. Renata, meu filho não dorme durante o dia, ele só tem 4 meses. A pediatra me diz que como eu não parei durante minha gestação, ele não irá dormir mesmo. À noite ele dorme, mas ainda acorda muito para mamar. Renata, eu não vejo muita ligação de uma coisa com a outra não, sabe? Assim, eu acho que sem sombra de dúvidas, o bebê ele acaba acompanhando o ritmo da mãe, mas não necessariamente por causa da gestação, é muito mais pelo ritmo da casa, né? Então, assim, às vezes a gente tem um comportamento, um hábito dentro da nossa casa que é difícil da gente adequar aquele hábito para a necessidade do bebê, tá? Então, isso acontece quando a gente tem aqui, assim, por exemplo, aquele casal que nunca teve muita preocupação com rotina, sempre foi um casal assim mais solto, mais leve, do tipo, cada dia de uma vez, vamos nessa e tal. E de repente nasce um bebê que tem um temperamento mais sensível, que é um bebê assim que quando tem uma mudancinha na rotina, ele já sofre mais, ele vai chorar mais, ele é mais dependente daquilo. Então é muito importante a gente olhar para o temperamento do bebê. E aí o que acontece? É que muitas vezes a gente meio que assume meio que o nosso hábito, o nosso fluxo para isso, tá? Então eu acho assim, existe como você melhorar esse padrão do seu bebê, sim.
né, fazer um trabalho, porque mesmo que ele não durma durante o dia, como você está dizendo, mesmo que você provoque assim a redução da bola, né, a baixada lá o tempo calmo, que você favoreça o ambiente de sono, aquelas horazinhas de sono para ele, né? Como que você vai construir aquele processo, isso já irá favorecer bastante até na redução de despertares da noite. Porque assim, gente, quais são as consequências do cansaço? A gente percebe aquele efeito vulcânico que todo mundo já sabe, né? Que é muito choro, crises, mais incidência de cólica, tudo isso está relacionado ao cansaço também. Assim como a gente tem mais dificuldade de colocar o bebê para dormir, ele vai resistir mais, vai lutar mais, como ele vai fazer mais despertares e ele tende a fazer um despertar muito cedo pela manhã, por volta de 5 horas da manhã ali, o bebê pimba, acorda, que isso pode ser sim um indicativo de mais cansaço. Então eu olharia, tá, para isso com mais atenção. Dalila, até quantos anos é necessário as sonecas do dia? Acho que a gente falou, né, Dalila? Eu te diria que até o resto da vida a gente deveria fazer uma soneca. Mas assim, por volta de 2 anos de idade, é comum as crianças perderem um pouco o interesse por isso e relutarem bastante. Se você conseguir levar o seu filho até 2 anos de idade, fazer pelo menos uma soneca por dia, pelo menos uma soneca, a partir de 1 ano até 2, tá? Não é agora com 1, 2 meses, quem tá me ouvindo aqui. Então, assim, e você já vai conseguir, assim, uma boa qualidade de sono para ele, tá bom? Vamos ver quem mais aqui. Quem mais tem duvidazinha? Vamos ver, uma hora a gente chega nas dúvidas, gente. Carol, a minha bebê de 3 meses e meio segue os horários certinhos de soneca, porém a soneca não passa de 30 a 40 minutos, mas ela acorda sorrindo e brincando no bercinho. Carol, que maravilha! Isso é um super indicativo para você. O que você precisa prestar atenção é que é o seguinte, até 3 meses de idade, é normal o bebê ter esse padrão de sono mais picadinho, lembra? Então, na verdade, é o seguinte, se ela estiver fazendo a janela certinha, essa duração de sono não vai estar interferindo na qualidade de sono geral. Agora, a partir do momento que ela chega ali para 5 meses, por ali, né, entre 4 e 6 meses, varia de bebê para bebê, isso vai começar a se organizar em 3 sonecas por dia. E aí o que acontece? Se nesse momento de 3 sonecas por dia, ela continuar fazendo sonecas de 30 a 40 minutos, isso vai ficar um déficit de sono talvez para ela. Então você vai só precisar ficar mais atenta, prestar mais atenção. Eu acho que vale você fazer a prática da extensão da soneca, tá? O quanto antes, né, você começar melhor porque eles estão mais abertos para aceitar, né, o processo. Então, assim, você fazer esse processo para ver o que você colhe de resultado dentro dessa história. Porque, assim, imagina, depois ela vai variar para 2 sonecas por dia, 1 soneca, e aí esse tempinho curto vai fazer diferença, né? Para quem não sabe, gente, a soneca, o tempo mínimo de uma soneca que a gente recomenda é 1 hora, mínimo 45 minutos, assim, mas o ideal é 1 hora, que é o tempo do ciclo de sono de bebês. Então, a gente fala desse período de soneca para a gente dar a chance do bebê fazer um ciclo completo de sono e tirar desse sono toda a reparação que ele precisa, né? Passando por todos os estágios do sono. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Até tirar a soneca no colo, já deixei para ver o que acontece. Com 30 minutos acorda do mesmo jeito, sorrindo para mim. Aí relaxei, gosta mais de dormir à noite. É isso, mas é o que eu te falei. Segue dentro desse processo, mas vai observando como é que fica à medida que esse padrão vai se consolidando aí de 3 sonecas, tá? Para ver como é que funciona. E lembre-se que a extensão da soneca não é só deixar no colo, é você saber como que você vai construir isso daí. Lembra lá da que a gente viu no curso, né? A Carol foi nossa aluna lá no workshop. Bibiane, minha bebê só dorme à noite, passa o dia acordada. No final do dia já demonstra sinais de cansaço. Ela tem 40 dias, fico preocupada com o seu desenvolvimento. É muito importante você trabalhar esse soninho, sim. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar muito para o ambiente de sono, para o quartinho, para ver se todas as condições estão ideais, estão confortáveis. E uma coisa que é importante, essa fase de 40 dias, gente, o bebê está precisando muito se sentir ainda dentro do útero da mamãe. É a famosa esterogestação. Então, muito colo, muito pele a pele, muito chamego, muito peito. Dormir no colo pode, dormir no peito pode tudo, porque na verdade esse bebê tem uma necessidade emocional que está acima até de todo esse contexto que a gente estava falando agora de fisiológico, tá?
Então, assim, é muito colinho, muita proteção, muito aconchego. Vai sair, bota no sling. Então, assim, grudinho, porque isso vai ajudá-la a encontrar o seu ritmo também, tá? Mas, assim, não é mesmo recomendável que um bebê nessa faixa etária faça só sono noturno, tá bom? A sua preocupação com o desenvolvimento e com saúde é pertinente, tá, Bibiane? Linda! Linda você, meu amor. Bebê de 1 ano com sono muito leve, pode ser mudado? Pode, na verdade o que a gente tem que entender, assim, a gente nunca trabalha a característica final. A gente tem que tentar entender, Dalila, o que está por trás disso. Né? Quando você fala que ele está com sono muito leve, é porque ele está mais agitado? É porque ele está se mexendo mais? É porque, assim, ele faz ruídos? É por isso? Porque se for isso, não tem a ver necessariamente com sono leve, tem a ver com a característica do sono das crianças, que assim é mais ruidosa mesmo, o bebê tem mais essa característica, tá? O que acontece o bebê, como eu falei, ele tem um ciclo de sono menor do que o nosso ciclo, ok? Então o que acontece? A cada 1 hora ele vai ter um término de um ciclo e vai voltar para um novo ciclo de sono. Então, o que acontece? Se ele não tiver ainda desenvolvido uma boa habilidade de fazer o encadeamento de um ciclo para o outro, ele tende a ficar mais agitado, a fazer um despertar mais significativo nisso. Tudo bem? E aí talvez seja o que você perceba com um sono muito leve. Repare se esse sono muito leve que você está falando está acontecendo mais ou menos nesse intervalo de 45 minutos, 1 hora. Porque pode ser realmente em função do término do ciclo de sono. Ele saiu do sono profundo, entrou no sono REM, que é mais agitado e é mais leve naturalmente. Tá? O que a gente faz para tratar com isso? Cuida da rotina para o bebê estar mais descansado e também trabalha aquela história dos recursos que a gente sempre fala, né? Como que a gente reduz os recursos externos? Que em recurso externo tá tudo aquilo que a gente faz pelo bebê ao invés de vir dele, tá? E aí para que ele seja estimulado a ele mesmo descobrir o seu jeitinho de se ninar. Quando essas duas coisas acontecem, olho na rotina e olho para essas questões do recurso, o bebê encontra o seu ritmo e aí esse sono, por mais que ele continue com esse padrão de ainda ciclos curtos e tal, você não vai perceber isso com muita clareza porque ele não vai fazer despertar significativo a cada término de ciclo, tá bom? Roberta, na verdade não tenho dúvida, tenho uma admiração gigantesca pela melhor consultora de sono do mundo. Oh, meu Deus do céu, gente, acho que eu nem estava preparada para isso, assim, né? Plena segunda-feira, receber uma declaração de amor dessa. É muito amor por você, Roberta. Muito amor, coisa linda. Ai, ó, você pode entrar sempre aqui. Eu não tô pagando para ela não, tá, gente? Você pode entrar bem aqui quando você quiser, se tiver um tempinho que a Helena deixar, você vem aqui e faz isso espontaneamente. Renata, bebê de 4 meses, alteração das sonecas e sono, está adquirindo novas habilidades também. Pode ser salto ou regressão de sono. Pode ser tudo junto, Renata, porque assim, lembra que eu acabei de falar agora sobre o que acontece ali depois dos 3 meses? Que é essa grande descoberta de mundo? Essa é a famosa regressão dos 3, 4 meses. Que o bebê, parece assim que acendeu uma luz, sabe? E aí o bebê fala assim, meu Deus do céu, o mundo é isso! E aí ele fica fascinado. E aí ele não quer saber de dormir de jeito nenhum. Quer desenvolver isso tudo, né? E à medida que ele vai apreendendo esse mundo, ele vai desenvolvendo também novas habilidades. Então, aí vira aquela confusão, que aí o bebê não quer saber de dormir. A gente tem que, suar, continuar ali cuidando da rotina, continuar cuidando dos contextos, favorecendo o sono, respeitando janela, sabendo que você vai tentar botar para dormir e talvez você não tenha sucesso. Aí você vai ter que fazer muito tempo calmo, e aí vai ficar aquela vida meio maluca durante um tempo, né? Mas assim, acontece. E essa alteração de soneca e sono, na verdade, o que acontece nos 4 meses é mais uma característica fisiológica, né? Que o sono deixa de ser tão polifásico, o bebê começa a organizar um pouco mais o sono na noite e dormir menos picadinho durante o dia, fazer um sono um pouquinho mais duradouro durante o dia, ao invés de tão picado. É isso que acontece, tá? Então você vai ter que, mais do que nunca, se conectar e entender quais são os sinais que seu bebê está trazendo, tá? Para você saber como que você reage melhor a eles. Mas em regras gerais, não pode parar de continuar estimulando a rotina, colocar para dormir nos horários certos, favorecer, sabe? Então criar um melhor contexto, dar todos os recursos, dar todos os aliados possíveis para que isso aconteça.
Elaine, como acalmar um bebê super estimulado na hora de colocar para dormir? Tirando estímulo. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a gente vive num mundo com muitos estímulos, né? Então são muitas telas, muitos eletrônicos, muitas conversas, muito tudo ao mesmo tempo. Então o que acontece os nossos bebês, eles já estão nascendo muito mais estimulados do que bebês de outrora. Então a gente precisa ser mais vigilante para essa questão. Então assim, existe uma coisa que a gente fala sempre, que existe o ritual do sono, né? Que todo mundo já sabe, e que existe também o ambiente pré-sono, que é justamente a construção do momento de dormir, que a gente começa antes do momento de sono. Para vocês terem uma ideia, o ambiente pré-sono, em relação ao sono da noite, a hora de você botar o bebê para dormir à noite, ele começa para bebês pequenos a contar com 2 horas de antecedência. Então assim, o bebê vai dormir 8 horas da noite, a partir de 6 horas da tarde, você já precisa começar o pré-sono. Que é o que? O pré-sono? Redução de estímulos. Então, assim, primeiro que até 2 anos de idade, eletrônico nem pensar, né, gente? Por momento nenhum, por tempo nenhum, forma nenhuma, não deve ter mesmo. Mas, assim, se for no horário do sono, então, aí não dá de forma alguma. Então, assim, avaliar como é que tá o burburinho na casa, tá muito agitado? Então, vamos abaixar a bola, vamos deixar tudo mais tranquilo, abaixar o tom de voz, diminuir as luzes da casa. Eu falo o seguinte, provocar um pôr do sol em casa. Né? Aquela coisa de que assim, a noite está chegando, vamos respirar, vamos baixar a bola, vamos fazer um banho, que ao invés de ser aquele banho que joga um monte de brinquedo para cima, um banho spa, né? Então assim, uma banheira bem cheia, com água bem morninha, bota umas velinhas, faz umas coisinhas dessa, que você vai ver que você vai ajudar muito esse seu bebê a sair desse estágio de super estímulo. Tá bom? E você vai conseguir fazer com que ele esteja mais receptivo ao processo de dormir. Você é muito fofo. Oh, meu Deus do céu, você é muito atenciosa. Exato. Oh, gente, inclusive estímulos de luzes na casa e barulhos. Isso. Tudo isso a gente reduz. Uma das coisas que a gente tem que fazer, faz isso aqui em casa para nós adultos. Então, gente, essa história da redução do estímulo, é válido quando você é adulto quer dormir. Então, por exemplo, tem muita gente que está com problema de insônia séria, severa, mas está usando o celular deitado na cama, né? Então, assim, além de ser um estímulo de você estar pensando ali, ainda existe a luz que é emanada dos eletrônicos, né? Que a luz ali é a luz azul, que é uma luz estimulante. Por que vocês acham que os computadores usam a luz azul? Porque, assim, o objetivo do computador é te auxiliar no momento de produção. É para você estar ativo, produzindo, né? Então, por isso tem essa luz. Então, você fica lá deitada na cama, aí lá no WhatsApp, aí lá vendo vídeo, aí vendo negócio no Facebook, aí vendo não sei o que, tararara, o que acontece? Você não vai dormir. Ou você vai dormir com uma qualidade de sono ruim. Tem muita gente que fala assim, eu não vejo nada disso não, porque a televisão para mim é ótimo. Eu deito na frente da televisão e 5 minutos depois eu durmo. Eu falo, tudo bem, mas como é que é a qualidade do seu sono? Você dorme muito bem a noite inteira ou você faz despertares, ou seu sono é agitado, ou você tem sonhos, né, pesadelos, sei lá. Então, assim, se isso vale para nós adultos, gente, imagina para um bebê que está em pleno desenvolvimento mental, né? Em pleno desenvolvimento de tudo, na verdade. Então, assim, o cérebro dele já está, né, ativo. E aí, se a gente joga esses estímulos em cima, realmente vai ser muito difícil esse bebê aceitar adormecer. Exatamente, Lília. Agora eu cheguei aqui na sua mensagem. Imagine com os bebês. Exatamente isso. Os bebês, a gente precisa ter esse entendimento de que, assim, a gente precisa construir esse contexto. Aí é comum que as pessoas falem assim, gente, mas não sei, sabe? E aquela história de o bebê dormir em qualquer lugar, porque é importante, né? Você não ficar construindo o contexto perfeito, então não tem barulho, não tem luz, não tem nada, e aí o bebê não vai ficar dependente disso. Eu falo assim, gente, tem tudo tem um momento certo na vida, né? Então, assim, se você tem um dia, o aniversário de 100 anos da sua bisavó, que tem um jantar à noite, é claro que você vai levar o seu bebê para esse evento e ele vai dormir no meio da balbúrdia, óbvio. Agora é o seguinte, nos dias normais, né, ajude o seu bebê, entenda que para ele aquilo é muito mais importante do que é para você, que para ele é uma necessidade real,
Tá? Então, de novo, voltando ao ponto que eu falei ali atrás. Ah, não, mas eu tenho lido direto aqui, que aliás eu fico enlouquecida com essas informações, assim, né? Eu tenho lido direto aqui que você tem que respeitar a vontade do bebê. Então, assim, se ele tiver com vontade de dormir, ele vai dormir. Gente, um bebezinho pequenininho, ele não sabe nem coçar o pé. Sabe? Então, assim, a gente não pode jogar para cima desse bebê uma responsabilidade que não é dele, que ele não tem capacidade de lidar. Então, assim, se o bebê estiver num contexto em que tem muito estímulo, ele vai se sentir atraído por aquele estímulo e ele não vai dormir. Então, assim, a gente precisa favorecer o processo, né? Construir o contexto. Então, de novo, a gente não bota bebê para dormir. Ninguém aqui, nenhuma consultora de sono, até onde eu sei, né? Assim, que tenha uma ética de trabalho, não coloca um bebê para dormir, porque ninguém aqui trabalha com hipnose. O que a gente faz é a construção de contexto, é entendimento. Primeiro é o seguinte, gente, se você sabe qual é o horário mais propício para o seu bebê dormir, então assim, você vai trabalhar com aquele horário. Se você sabe que existem coisas que favorecem o sono e coisas que atrapalham o sono, o que você vai fazer? Você vai privilegiar o que favorece, né? Então você vai construir um climinha mais bacana, você vai cuidar dos vários fatores disso, para que o seu bebê esteja mais tranquilo, para que ele vivencie esse sono, certo? Então, assim, é nesse aspecto que nós somos zeladores do sono do bebê, que a gente cuida desse contexto para que ele possa se entregar para aquele soninho e dormir. Quando a gente aqui adulto tem alguém que faça isso por nós, a gente não ama a gente, né? Quando alguém que paparica a gente, que aí prepara um banhozinho gostoso pra gente, aí a gente sai de lá e aí faz uma massagem na gente, e aí bota uma luzinha gostosa, que prepara como se a gente fosse um bebê, né? Coisa que mãe faz até quando a gente é adulta. Mãe tem esse poder. E aí você te coloca ali para dormir, respeita o seu soninho, bota a musiquinha que você gosta. A gente não dorme muito melhor? Então, assim, né? É basicamente isso que a gente está falando. Tudo bem? Bom, gente, hoje esse assunto rendeu, adorei. Falamos bastante aqui. Quero trazer alguns recados importantes para vocês. Primeiro, que é o seguinte, não precisem ficar desesperados com as 24 horas aqui da live, porque assim, não sei se vocês já visitaram lá o canal no YouTube, convido de novo, que todas as lives estão salvas lá. Eu tenho trazido alguns outros vídeos também, tem alguns vídeos de resposta que eu respondi no passado e que eu botei o vídeo lá também para vocês. Tem vídeos de depoimento e eu vou botar todas as nossas lives lá, todas as nossas conversas no Ninho estarão lá, essa inclusive. Então, podem ver e rever, né, indicar para amigo e bora aumentar isso daí. Na semana que vem, acredite se quiser, depois de 2 anos, eu vou me dar 4 dias de férias. Olha que coisa incrível. O nome do canal é o mesmo do Insta, Mãe no Ninho, é a mesma coisa. Se você quiser ir direto para lá, Lília, você pode colocar youtube.com/C, não me pergunte porque esse C deve ser de channel, C/Mãe no Ninho. Tá? youtube.com/C/Mãe no Ninho, tá? Que aí vocês entram lá direitinho. E já se inscreva, bota o sininho e tal. Então vamos lá, gente. Eu tava dizendo aqui que eu finalmente, depois de 2 anos, vou me dar 4 dias de férias. Yeah! Então, assim, na semana que vem, a nossa live não vai ser na segunda-feira, vai ser na quarta-feira, tá? Então, corrijam aí as anotações de vocês, os lembretes. Quero todo mundo aqui, quarta-feira que vem, ao invés de segunda. Tá bom? O tema eu ainda não defini, porque eu estou fazendo a curadoria de todas as dicas que todo mundo me trouxe. Aliás, obrigada, continue me mandando essas dicas, porque eu vou falar para vocês agora de uma outra novidade. Vocês já viram ali que eu estou lançando ali o IGTV, né? Que eu estou explorando mais aquele espacinho também. Pois é, eu estou toda exploradora. E aí o que eu quero é usar o IGTV para trazer justamente as respostas para essas perguntas mais objetivas que vocês mandam para mim. Então, assim, as perguntas mais robustas eu trago como tema do Conversa no Ninho, mas as perguntas mais de dia a dia eu pensei em responder em vídeo e deixar tudo lá no IGTV. E aí vocês podem olhar lá também quantas vezes vocês quiserem, e a dúvida de uma geralmente é a dúvida de várias, então vocês podem tirar várias dúvidas ali também e mandar as perguntas de vocês. Tudo bem? Mais uma novidade que a gente tem aí. E para encerrar aqui, né, antes de abrir para vocês, mas se alguém quiser também trazer qualquer comentário, fique à vontade. Eu queria anunciar que eu estou fechando, gente, as vagas para o trabalho de consultoria do sono personalizada, né, porque eu tenho tanto o workshop digital quanto a consultoria.
As vagas de junho, a procura tá grande, então ainda tem poucas vagas. Se alguém tiver interesse, então dá uma corrida, que a gente se fala logo para você entrar logo no processo de junho, porque senão vai ter que ficar para julho, porque tá cheio de gente aí que eu tô ajudando, graças a Deus. Tá bom? Então, alguém tem mais algum comentário, gente? A gente ainda tem aí 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, joga aí agora, aproveita. Vou aproveitar e já fazer um agradecimento público aqui à Lília, que trouxe um monte de coisa aqui, de informação. Obrigada, Lília. Aliás, todas vocês, né, gente? Vocês são demais. Todas as perguntas que vocês trazem. Renata contribuindo. Roberta, eu sou suspeita para falar, porque ela já é querida há muito tempo também. Mais nada, gente? Podemos encerrar, então, mais cedo hoje? Ou eu dou algum tempinho aí para vocês? Eu queria ver se alguém se passou batido alguma coisa. Eu acho que não, tá, gente? Se alguém sentir falta aí de alguma coisa, pode gritar, tá? Então eu acho que eu vou interromper agora, porque tá todo mundo caladinho. Vou desejar uma excelente noite para vocês, uma boa semana para todos nós, né? Essa semana que já começa com ressaquinha de Dia das Mães, que é gostoso. Então, assim, que seja uma semana linda para todos nós e até a próxima semana na quarta-feira. Tudo bem? Beijo para vocês, esmagões nos bebês e até a próxima.